Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do POP, um programa para debater e propor políticas públicas daqui do Ateneu. E hoje estamos com a nossa convidada mais que especial, Eliane Aquino, que ela tem um projeto que é o Sergipe pela Infância. Bom, e começando lá as nossas perguntas. Quais políticas públicas voltadas para a primeira infância aqui em Sergipe? Na realidade, a política de políticas públicas em relação à primeira infância é algo que está começando a desenvolver muito nos estados brasileiros. E aqui em Sergipe também não foi diferente. Nessa última gestão, eu percebi que alguns estados brasileiros já estavam desenvolvendo pensamento do que teria que ser essa política de primeira infância, e eu vi que o estado de Sergipe ainda não tinha. Então, eu comecei a angariar, esforços, trabalhando de uma forma intersetorial com outras secretarias para a gente começar a pensar essa política de primeira infância. E por que é tão importante essa política de primeira infância? Porque é a base de tudo, né? Nós já temos vários estudos de países que são extremamente desenvolvidos, onde eles atuam muito fortemente com a primeira infância. E aí, o que a gente quer? Que essa primeira infância, que ela tenha segurança alimentar, essa primeira infância tenha um estímulo necessário para cada fase, que essa primeira infância, os pais e as mães entendam o quanto é importante amar, cuidar, proteger e estimular, para a gente poder ir fazendo com que essa geração vá crescendo de uma forma cada vez mais saudável, cada vez melhor, mais estimulada. Quanto mais for estimulado na primeira infância, mais vai se desenvolver em todas as fases da vida. A importância é enorme. Para você ter uma ideia, nós já temos estudos, que dizem o seguinte, que cada dólar gasto com programas de políticas para a primeira infância, são $7 que o governo vai se economizar lá na frente. Então, quando se fala assim, qual a importância? A importância é para a gente não chegar mais com os nossos alunos no 5º ano e eles com uma baixa leitura, com baixo entendimento, com baixo... Nós temos, dentro da rede estadual, muitas vezes a gente escuta o seguinte, olha, os meninos chegam no 5º ano com pouco entendimento, nas operações clássicas de matemática e de português. E não é isso que a gente quer, né? Porque se não tiver uma alfabetização muito boa, uma alfabetização que realmente, que esses meninos consigam chegar, aprender na idade certa, eles vão carregar esses problemas para o resto da vida. Nós temos ainda um alto índice de abandono escolar, nós temos um alto índice de defasagem em idade séria. E isso tudo, se tivermos programas fortalecidos, cada município, tendo um olhar específico para a primeira infância, a gente vai diminuindo essas fases que fazem tão mal nos nossos alunos. E quais os principais avanços dos últimos anos na área da educação? Eu acho que na área da educação nós tivemos vários avanços, mas também tivemos muitos retrocessos, né? Na hora quando a gente pega há quase uma década atrás, onde nós começamos a fazer a ampliação das universidades, nós começamos a ter os programas de primeira infância lá atrás, Nós tivemos fortalecimento do Enem, fortalecimento do SISU, e ao mesmo tempo que nós achávamos que tudo isso já estava completamente consolidado, nós vimos nos últimos 4 anos também um completo retrocesso na educação. E não tem como falar que um retrocesso que acontece em nível federal que não chegue nos estados e nos municípios. Além disso tudo, nós tivemos uma pandemia que, além de tudo isso, ainda prejudicou muito os nossos alunos, né? Então, de qualquer forma, o governo do estado está correndo muito atrás para fazer com que a gestão estadual na área de educação se consolide, que cada vez mais nós tenhamos os nossos meninos tendo acesso às universidades públicas e privadas, e principalmente trabalhar com qualidade na merenda, fazer a expansão
do ensino integral, sabe que isso, sem sombra de dúvidas, foi um dos nossos sucessos também para a educação. Eu acho que quanto mais nós tivermos escolas em tempo integral, mas uma escola de qualidade, sabe, um ensino de qualidade dos nossos meninos e meninas, com certeza isso é um dos grandes avanços. Sim, isso vai bastante para o próprio município, o próprio estado e o próprio Brasil. E falando sobre o Sergipe pela Infância, como engajar e qualificar os municípios a aderirem para esse projeto? Então, essa é uma luta, sabe? E isso realmente eu falo o seguinte, assim, em primeiro lugar, a própria população precisa se conscientizar muito da necessidade, da importância de um programa para a primeira infância. Porque na hora que eu entendo e eu sei qual a necessidade disso, eu vou fazer uma cobrança para os candidatos, para os prefeitos, para as prefeitas, de políticas públicas nessa área. Então, nós estamos nessa luta, assim, rodando os municípios, juntando as áreas de saúde, educação, assistência, planejamento, falando sobre a importância dessa primeira infância, a importância de ter recurso para isso, de entrar no PPA de cada município, porque não adianta só a gente querer, mas se não tiver no orçamento. Não adianta só querer e não ter um programa real, sabe, para ser desenvolvido em cada município. E nesse exato momento o que nós estamos fazendo é rodar todos os municípios para fazer a conscientização dos prefeitos e das prefeitas, sabe, para que criem suas políticas. E na área da educação, como o governo auxilia na formação da primeira infância? Então, a primeira infância é o seguinte, quando a gente para pensar nessa idade na área da educação, é responsabilidade dos municípios. Pelo Pacto Federativo que nós temos no país, educação infantil é responsabilidade de cada município, sobre as gestões municipais. Ensino fundamental e médio é responsabilidade do governo do estado, uma parte do fundamental, e a universidade do governo federal. O que nós estamos propondo é que o governo federal, que o governo estadual, sabe, comece a ajudar os municípios no fortalecimento dessa política para a primeira infância e nessas séries iniciais. Então, o que nós estamos fazendo? O governo do estado já lançou o programa Alfabetizar na Idade Certa, sabe, que é exatamente para poder criar as metodologias, ajudar os municípios, sabe, fazer com que as nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Uma outra coisa também que o governo do estado implementou e que por conta da pandemia deu uma parada e vai estar retornando agora, que é o ICMS social. Ou seja, o que é isso? É fazer com que cada município que desenvolver melhores as suas políticas relacionadas à educação para essa fase inicial, que eles terão um recurso maior, sabe? Os municípios receberão um recurso maior, sabe? Conforme eles forem apresentando que estão melhorando a educação dos seus municípios. E a gente espera muito que isso dê muito resultado, né? Que cada vez mais, que cada gestor, cada gestora entenda o quanto que é importante a gente fazer essa base no início da vida das nossas crianças, sabe? Que todo mundo vai ganhar. E como garantir que os direitos dessas crianças sejam efetivamente cumpridos? O Brasil é um dos países mais importantes no fortalecimento de leis para crianças e adolescentes. Nós já temos absolutamente todas as nossas leis que nos asseguram que criança e adolescente são prioridades absolutas. Mas isso, da lei, para a realidade, nós ainda estamos numa distância enorme. Precisamos realmente garantir que tudo que está na lei seja efetivado. Mas nós ainda estamos muito distantes, realmente, de fazer com que essas crianças sejam prioridades absolutas em todo o nosso país. E como o governo pode auxiliar essas crianças em situação de vulnerabilidade social? Aí os governos, né, gestão estadual, municipal e federal, têm responsabilidade total nisso. A nossa própria Constituição diz que é dever do Estado assegurar a alimentação, assegurar a seguridade. E como que os governos precisam, como que eles podem assegurar, sabe? Fazendo programas de segurança alimentar, fazendo com que todas as crianças estejam em idade certa nas escolas, sabe? Fazer com que a gente tenha programa de transferência de renda para essas famílias de baixa, de muita vulnerabilidade. Então, nós temos uma série de quesitos que os governos, sabe, precisam e podem fazer para assegurar
uma melhor condição de vida para cada família dessa que está em pobreza ou extrema pobreza. Gostaríamos de agradecer a Eliane por ter aceitado nosso convite. E Eliane, qual o recado que você quer deixar para os jovens estudantes? O recado que eu quero deixar para os jovens é falar o seguinte: muita gente, e vocês escutam muito isso, que vocês são o futuro do nosso país. Mas eu falo que o futuro não é amanhã, o futuro é o ontem. A gente precisa cada vez mais de jovens conscientes, e aí eu quero muito dar os parabéns para a Escola Ateneu. Cada vez que eu encontro com os jovens do Ateneu, eu tenho muito orgulho, sabe, da inteligência de vocês, da forma como vocês estão atuando, de cada meninos e meninas que estão entrando nas universidades públicas, estão entrando e pensando muito no coletivo. Essa é a grande sabedoria, porque eu falo que a gente crescendo e a gente olhar cada vez mais só para o nosso umbigo, a gente só se afunda, sabe? Quando a gente olha para o coletivo, quando a gente quer que todo mundo cresça junto, a gente vai melhorando o país. E está precisando muito da união, está precisando muito de inteligência dos jovens, que os jovens saibam realmente o que significa a política, e saibam realmente o que significa um processo eleitoral, sabe? Que a gente não olhe isso como uma brincadeira, nem como uma gincana, mas que a gente entenda que a política é extremamente necessária, porque é através da política que vai melhorar a vida de vocês. Muito obrigada, Eliane, e até a próxima, pessoal. Até a próxima.